Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a Revolução Técnico-Científica e Informacional e a organização econômica da Ásia, da Europa e da Oceania. Hoje, nós vamos dar continuidade ao anterior e vamos falar sobre os blocos econômicos. Vamos lá? Os blocos econômicos compreendem a formação de mercados regionais entre países a fim de dinamizar e integrar a economia de seus membros através da livre circulação de mercadorias ou redução dos impostos cobrados em importações. A tendência para a criação e difusão de blocos econômicos em todo o mundo aconteceu após o término da Guerra Fria, mas a sua prática começou a ocorrer após o final da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, os blocos econômicos eram tratados como um contraponto, uma oposição à globalização. Imaginava-se que a sua formação iria potencializar as dinâmicas comerciais em níveis regional e enfraquecê-las globalmente. No entanto, hoje se sabe que os blocos econômicos são, na verdade, um dos principais elementos que propiciaram a instrumentalização da economia em nível global. Isso porque, além de integrar regionalmente os países, a formação dos acordos econômicos potencializa o comércio com o mercado externo, através de tarifas comuns e estratégias de mercado visando atenuar os efeitos da concorrência e dinamizar as trocas comerciais. O primeiro acordo internacional entre os países a se constituir no mundo foi o Benelux, que seria a semente para a formação posterior da União Europeia. O Benelux consistia na união comercial com a redução de tarifas aduaneiras entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Entre os principais blocos econômicos do mundo, podemos citar Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, APEC, Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico, Associação das Nações do Sudeste da Ásia, ASEAN, Comunidade Andina, CAN, Comunidade dos Estados Independentes, CEI, Comunidade Econômica dos Estados da África Central, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, Comunidade Econômica e Monetária da África Central, Comunidade para o Desenvolvimento do Sul da África, Sistema de Integração Centro-Americana, Mercado Comum do Sul, o Mercosul, Mercado Comum para a África Oriental e Meridional, União do Magrebe Árabe e União Europeia. Os blocos econômicos são classificados em 4 tipos principais: Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Econômica e Monetária. União Aduaneira consiste numa zona de livre comércio com uma tarifa externa comum, que é uma taxa que encarece os produtos de países que não são do bloco. Exemplo, Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Zona de Livre Comércio consiste na facilitação comercial com a eliminação de tarifas e barreiras alfandegárias, a fim de garantir o desenvolvimento econômico e comercial. Exemplo, o NAFTA, Tratado de Livre Comércio das Américas, e CAN, Comunidade Andina. Mercado Comum é um bloco econômico com elevado padrão de integração, no qual há livre comércio e livre circulação de pessoas, informações, capitais e bens. Nesses blocos, as fronteiras físicas praticamente inexistem. Exemplo, Mercado Comum do Sul, o Mercosul. União política e monetária é uma integração ampla no campo econômico, com o desenvolvimento do comércio, importação e exportação, e no campo político, com políticas comuns adotadas entre os países, além da criação e adoção de uma moeda única pelos membros. Exemplo, a União Europeia. Zonas de preferência tarifária, tipo de integração em que são adotadas vantagens tarifárias apenas a alguns produtos, para torná-los mais baratos para países não participantes do bloco. Exemplo, a LAD, Associação Latino-Americana de Integração. Os principais blocos econômicos.
O surgimento dos blocos econômicos no capitalismo moderno colocou os países no sistema de concorrência global. Assim sendo, cada país integrante consegue participar da economia global em cada continente. Cada região do mundo há associações nesse formato. União Europeia. Trata-se do bloco econômico cuja integração mais avançou. A maioria de seus integrantes já se relaciona entre si no estágio de união monetária, compondo a chamada zona do euro. As primeiras articulações se deram em 1944 com o surgimento do Benelux e pouco depois, em 1950, com o Plano Schuman, que conjugava interesses de França e Alemanha na produção de minério de ferro e carvão mineral. Em 1957 surgiu a Comunidade Econômica Europeia, já configurando um projeto do bloco continental. A evolução do projeto de integração culminou com a assinatura do Tratado de Maastricht em 1992, que deu origem à União Europeia. Em 1999, mais um avanço foi incorporado com o lançamento do euro como moeda do bloco e sua adoção por diversos países signatários. Atualmente, 19 países da União Europeia adotaram essa moeda e, com isso, compõem a chamada zona do euro. A última década, no entanto, foi marcada com incertezas em relação ao futuro desse projeto histórico de unificação. Uma sucessão de complexos eventos no cenário econômico internacional, iniciados em 2008, levou países como Espanha, Itália, Irlanda e Grécia a atravessar sérias dificuldades financeiras. Nesses países, sobretudo na Grécia, após a adoção da moeda comum, os gastos públicos e os salários dos funcionários cresceram expressivamente, ao mesmo tempo que a arrecadação dos cofres estatais se mostravam insuficientes para suprir essa demanda, devido aos problemas como o da elevada evasão. O endividamento de diversos países do bloco se elevou substancialmente, recorrendo aos mecanismos internacionais de suporte financeiros, como o FMI e o Banco Mundial, ou aos países mais ricos do bloco para renegociar suas dívidas. A Grécia e outros países foram obrigados a adotar severas e impopulares políticas de austeridades fiscais, que reduziram os gastos sociais, elevaram o desemprego e penalizaram os setores mais vulneráveis da sua população. Outro grande desafio para a União Europeia é lidar com o Brexit, que significa sair. Diante da crise internacional e de discordância em relação às políticas adotadas pelo bloco para conter o crescente imigração, setores mais conservadores do Reino Unido conseguiram oficializar a realização de um referendo que tivesse caráter decisório sobre a continuidade ou não da permanência daquele país na União Europeia. O referendo ocorreu em julho de 2016 e a vitória dos separatistas acabou acontecendo por pequena margem, 51,9% contra 48,1% dos votos. Desde então, passaram a ser realizadas articulações para efetivar a saída do Reino Unido da União Europeia. Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC. Surgida em 1993, a APEC enfrenta muitos desafios para se consolidar como um importante bloco econômico mundial. Ela reúne um grupo bastante heterogêneo de economias, embora envolva outros países com elevado nível de desenvolvimento, como a Austrália e a Nova Zelândia, e alguns países emergentes, como a Coreia do Sul, México e Chile. Os acordos já estabelecidos orbitam em torno dos interesses, sobretudo, dos Estados Unidos, da China e do Japão, as maiores economias entre os membros. A ideia é proporcionar maior acesso aos mercados regionais e à mão de obra barata e às matérias-primas dos países de menor desenvolvimento socioeconômico na região. A rivalidade econômica e política entre os Estados Unidos e a China no cenário geopolítico tem dificultado a construção de multilaterais interessantes a todos. Atuando como o mais importante país fábrica do mundo, a China conquista cada vez mais mercados internacionais, desde o início de sua abertura econômica no final da década de 1970, passando por etapas marcantes como as reintegrações de Hong Kong em 1997 e Macau em 1999, respectivamente ex-colônias britânicas e portuguesas, e sobretudo após sua adesão à OMC, Organização Mundial do Comércio, em 2001. A economia chinesa vem se firmando como potência mundial.
De acordo com os dados de 2016 da OMC, os principais destinos das exportações chinesas eram para os Estados Unidos, com 18,3% das compras, seguido pela União Europeia, com 16,1%. Hong Kong, que apesar de já reintegrado politicamente à China, ainda figura nas estatísticas internacionais das economias como um território à parte, com 13,8%. O crescimento exponencial da China contrasta com o período de crise e estagnação da economia japonesa. Um dos grandes limites impostos pela natureza à economia japonesa é a carência de recursos minerais estratégicos, especialmente energéticos. Isso torna o país muito dependente das importações associada à produção de energia e, consequentemente, mais vulnerável às oscilações internacionais desse mercado. Os impactos também se dão nos custos de produção, reduzindo a competitividade externa dos produtos japoneses. Nas últimas décadas, a economia japonesa foi abalada por crises que produziram períodos de recessão. Na década de 1990, por exemplo, o PIB recuou em torno de 2%. Em 2010, o país foi superado pela China, deixando de ser a segunda maior economia mundial. Na década de 2010, a economia japonesa registrou oscilações, alternando o momento de crescimento modesto com outros de encolhimento. Apesar de tendências recentes de maior estabilidade, a vulnerabilidade econômica do país diante das crises internacionais e também dos impactos resultantes de catástrofes naturais, como terremotos, tsunamis, tufões e erupções vulcânicas, é evidente. Um efeito das oscilações da economia japonesa foi o retorno de diversos imigrantes brasileiros que se dirigiram para o país desde as últimas décadas do século passado, em busca de melhores condições de vida. A maioria deles eram descendentes de japoneses que emigraram para o Brasil no início do século XX e por isso eles foram chamados de decassegues, outros blocos econômicos regionais de menor relevância. A ASEAN, construída em 1967, tem como finalidade o estímulo à paz. Por isso, todos os países membros firmaram o Acordo de Proibição das Armas Nucleares. A estabilidade econômica dos seus territórios também é outra motivação, sendo a aliança com o Japão e a União Europeia uma forma de garantia. A economia mais forte é a da Indonésia, que apresenta o 16º maior PIB do mundo em 2017. Focada não apenas no desenvolvimento econômico, mas também na contribuição mútuas de caráter sociocultural, a partir de 1992, a ASEAN iniciou o processo de implantação de uma zona de livre comércio entre os seus signatários. A CEI, Comunidade de Estados Independentes. Quando a União Soviética se desintegrou em 1991, diversas repúblicas que a compunham e se tornaram independentes no período organizaram-se a CEI, buscando, sobretudo, a cooperação mútua durante o turbulento período de transição da economia planificada para a economia de mercado. Algumas ex-repúblicas soviéticas, como Estônia, Letônia e Lituânia e Geórgia, que chegou a aderir, mas retirou-se em 2009, recusaram-se a integrar um bloco que claramente orbitaria em torno dos interesses da Rússia. As demais 11 repúblicas se tornaram membros. A articulação do bloco, contudo, não evoluiu. A influência russa sobre a região ainda é marcante, mas os conflitos de interesse, como os recentes enfrentamentos geopolíticos entre Rússia e a Ucrânia, dificultam a consolidação de um bloco minimamente efetivo, onde cada integrante tenha liberdade para se posicionar sem submeter-se aos interesses russos. Bom, pessoal, nossa aula é até aqui. Então, até a próxima.